Olá, vamos falar em manômetros e tubos em U. Tanto os manômetros como tubos em U, eles são dispositivos que servem para medir pressão em reservatório de gás, mas tendo-se como referência a pressão atmosférica. Vamos mostrar uma série de 3 exemplos. E neste exemplo nós vamos deixar bem claro qual é a diferença entre pressão manométrica e pressão absoluta. Vamos tomar como exemplo o caso da pressão atmosférica ser um pouquinho maior que um ATM, ser, por exemplo, 765 milímetros de mercúrio. Bom, então na situação mostrada aqui na figura A, nós temos o que eu chamei de gás A, e esse reservatório de gás, tudo isso aqui é gás, ele está conectado então a uma mangueira de mercúrio, que geralmente é flexível, e aqui está aberto para a atmosfera. Então aqui nós temos pressão atmosférica atuando, né? E temos uma régua que nos permite medir qual é a altura da coluna de mercúrio nos dois lados do tubo em U. Para resolver isso, nós precisamos saber de uma informação, precisamos dominar uma informação que vai ser objeto de estudo no nosso último módulo, que é o 4º módulo, próximo módulo. Mas por enquanto basta a informação que um gás, quando ele está em equilíbrio térmico, que é sempre o caso que nós vamos trabalhar, ele apresenta a mesma pressão em qualquer parte do recipiente. Então a pressão do gás é a mesma em qualquer parte aqui, inclusive aqui dentro, tudo isso aqui é gás. Então aqui, ó, que pressão que nós temos? Pressão absoluta do gás A, que eu vou chamar PA. Então para nós PA vai ser a pressão do gás, ou para frisar, pressão absoluta do gás A, tá? A pressão que o gás está. Bom, e nós queremos saber duas coisas, a tal da pressão manométrica, que é a pressão do gás em relação à pressão atmosférica, e a pressão absoluta do gás. Esta primeira situação aqui, que eu vou chamar situação A, vou nomear, nós temos as duas colunas de mercúrio nos dois lados do tubo em U com a mesma altura. Isso significa, ó, se nós aplicarmos o princípio de Stevin, e botar então aqui no topo, ó, porque aqui no topo, essa interface ela pertence tanto ao mercúrio como ao gás, tanto ao mercúrio como à atmosfera. Então, pelo princípio de Stevin, pressão em X é igual a pressão em Y, porque dois pontos do mesmo fluido que estão na mesma altura apresentam a mesma pressão. E aí perguntamos, a que se deve a pressão em X? A tudo que está acima dele. É a pressão absoluta do gás A. E aqui se deve a pressão em Y, a pressão atmosférica. Então, a pressão absoluta do gás A, neste exemplo aqui, é a própria pressão atmosférica, que neste exemplo, numericamente, é 765 milímetros de mercúrio. E se nós quiséssemos saber qual é a pressão manométrica, neste exemplo, vou ter que escrever aqui, ó, pressão manométrica, neste exemplo, pressão manométrica é 0, porque a pressão manométrica ela te fala da diferença de pressão entre a pressão do gás e a pressão atmosférica, não tem diferença, então pressão manométrica é 0. A pressão manométrica depende da diferença de altura entre essas duas colunas. Não tem diferença, então a pressão manométrica é 0. Vamos agora para um outro exemplo, que eu vou nomear como exemplo B. Exemplo B. O que tem aqui no exemplo B? Vamos nomear exemplo B. Nós temos um gás, então já sabemos que a pressão do gás é a mesma em qualquer ponto do recipiente que contém o gás. Então aqui também, pressão do gás, vou chamar simplesmente PB. Então PB, neste caso, é a
pressão absoluta do gás. Tá? Então, quanto vale do gás B, né? Do gás B. Ok. Quanto ela vale? Bom, para descobrir isso, temos que aplicar o princípio de Stevin. Nós podemos dizer aqui o seguinte, ó, nomear ponto X, ponto Y. Pelo princípio de Stevin, Px igual a Py. A que se deve Px? Px se deve à pressão manométrica desta coluna de mercúrio que tem altura 500 menos 30, 200. Mais, então 200 o quê? 200 milímetros de mercúrio. Então nós podemos dizer que Px é a pressão de 200 milímetros de mercúrio mais a pressão absoluta do gás B. Isto é igual à pressão atmosférica. Então, isolando pressão do gás B, a pressão absoluta do gás B, para aqui que está muito fraquinho, então deveremos continuar com essas duas cores, que é o que nos resta. A pressão absoluta do gás B, PB, é quem? É a pressão atmosférica menos 200 milímetros de mercúrio. Então, nós vamos dizer que, bom, se eu quiser dizer quanto vale a pressão atmosférica, a pressão absoluta do gás, eu tenho que conhecer a pressão atmosférica. Neste exemplo, nós dissemos que ela vale 765 milímetros de mercúrio. Portanto, 765 menos 200 vai dar 565 milímetros de mercúrio. Esta é a pressão absoluta do gás. Agora, se eu quisesse dizer qual a pressão manométrica neste caso B aqui, então, no caso B, a pressão manométrica do gás é o quanto a pressão do gás é maior ou menor do que a pressão atmosférica. A pressão manométrica é menos 200 milímetros de mercúrio. Eu leio diretamente aqui a pressão manométrica. Por que menos? Porque a pressão do gás está abaixo da pressão atmosférica por 200 milímetros de mercúrio. Vamos para o último exemplo. Agora nós temos um gás C. Gás C. Olhem só agora o que acontece. Queremos saber qual é a pressão absoluta do gás C. O gás apresenta a mesma pressão em todos os pontos. Então aqui também é a pressão absoluta do gás C, PC. Essa então, pressão absoluta do gás C. Para descobrir essa pressão, temos que aplicar princípio de Stevin. Poderíamos escolher dois pontos quaisquer como este, ó, este e este. Mesma altura, mesma pressão. Mas por facilidade, ó, eu vou escolher este e este cá. Então eu vou dizer, aplicando o princípio de Stevin, Px igual a Py. Aqui se deve Px ao que está acima. Acima é a pressão absoluta do gás, é a pressão que o gás exerce. E aqui se deve Py a pressão desta coluna de mercúrio, que tem altura de 400. Então essa pressão vai ser 400 milímetros de mercúrio. 400 milímetros de mercúrio, mais a pressão atmosférica, mais pressão atmosférica, está aberto aqui. Assim como no anterior, também estava aberto aqui, ó. Pressão atmosférica. Voltando então para o C, ó, vamos reescrever. Vamos escrever Px igual a Py. Px é a própria pressão do gás absoluta e Py é a pressão devido a esta coluna de mercúrio, que eu posso dizer que é a altura dela em milímetros de mercúrio, 400 milímetros de mercúrio,
mais pressão atmosférica. Mais pressão atmosférica. Já está evidente aqui, ó, que a pressão manométrica é positiva. Ó, pressão manométrica é positiva. Por quê? Porque a pressão do gás está acima da pressão atmosférica. A pressão absoluta do gás é 400 milímetros de mercúrio acima da pressão atmosférica. E a pressão absoluta, o PC, se eu quiser um valor numérico, é 400 mais a pressão atmosférica, que neste exemplo é 765. Então, somando, a gente tem que é 1.165 milímetros de mercúrio, a pressão absoluta. E a outra é a pressão manométrica, 400, ok? Tchau!